sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do podcast Politiquei. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui falando diretamente com vocês e hoje com um convidado ilustre, uma pessoa que me alegrou muito quando nós convidamos e vamos ter aqui o prazer de trocar uma horinha de experiência. Ele que é presidente do Podemos, presidente do Goiás Fomento, ex-prefeito de cidade de Bela Vista de Goiás, Eurípides do Carmo. Seja muito bem-vindo mesmo, doutor, professor e pastor Eurípides do Carmo. Obrigado, Carlos. É um prazer imenso estar aqui para trocarmos ideia contigo. É uma satisfação toda nossa, da nossa equipe, recebê-lo aqui, para a gente poder fomentar um pouco agora também a política aqui do nosso estado, que é um tema relevante aqui no nosso também programa, no nosso podcast. Mas antes, eu queria explorar um pouco sobre a história da família do Carmo, né? Onde tem muitos personagens muito conhecidos aqui no nosso estado de Goiás, principalmente, mas eu queria que o senhor contasse para a gente, né, um pouquinho das origens dessa família, como tudo começou. Fique à vontade mesmo, o espaço é todo seu. Bem, nós nascemos, somos uma família de 7 irmãos, todos nascemos na cidade de Palminópolis, Goiás, e ali fomos criados num sítio próximo à cidade, e meu pai sempre tinha uma preocupação de dar estudo para os filhos. E em 1970 tivemos uma passagem por Palmeiras e Goiás, mudamos para Goiânia justamente com uma preocupação de meus pais, de procurar dar o estudo aos filhos. E graças a Deus viemos para Goiânia em 1970 e toda a família, e aqui começamos nossa vida profissional, estudamos e graças a Deus formamos e desenvolvemos todo um trabalho aqui na cidade de Goiânia e profissionalmente foi muito importante para toda a família. Eu sei que meus pais tinham uma dedicação muito grande à família, tinham uma preocupação muito grande de dar o melhor para os filhos. E graças a Deus, Deus nos abençoou, que estamos aí, uma família realmente abençoada por Deus. Amém. O pastor, a família em si, ela tem toda uma trajetória cristã também, né? A base da família realmente hoje é essa formação cristã. O senhor disse sobre as origens também da religião, porque é uma família muito ligada, né, à religião principalmente evangélica, não é isso? Sim, toda a nossa família, basicamente 100% são evangélicos, mas não foi assim no início. Nós quando nós morávamos ainda em Palminópolis, em Palmeiras, meu pai teve uma experiência com Deus, podemos dizer assim, minha mãe, e desde então eles começaram realmente a participar da igreja e depois os irmãos, o bispo Íbio, o Luiz Carlos, minhas irmãs, vieram para a igreja e, graças a Deus, a igreja nos ajudou bastante, porque a igreja realmente deu uma solidez a essa família, aos filhos, aos netos, é uma base importante. Eu acho que todo mundo precisa ter uma fé, todo mundo precisa de ter algo em que ele acredita, para que ele possa realmente seguir em frente, e eu acho que isso é de suma importância. Eu julgo que a igreja, a fé, realmente nos consolida, nos faz com que a gente tenha mais coragem, enfim, quem tem a bênção de Deus, eu acho que Deus quer abençoar a todos, mas a gente precisa fazer a nossa parte, com certeza, tudo que você colocar a mão, as coisas dão certo. Tem sido assim com a nossa família, nossos irmãos, os filhos, e Deus realmente tem nos prosperado, e graças a Deus, estamos seguindo em frente. Perfeito, então. O senhor foi prefeito 2 vezes em Bela Vista, aos poucos vamos entrando aqui no assunto político, né? Eu percebi. Mas qual é a sua relação, né, pessoal com essa cidade? Como que tudo começou e como que isso influencia, né, nesses seus projetos políticos hoje para Bela Vista? Bem, na verdade, eu tive o primeiro contato com a cidade de Bela Vista há cerca de quase 40 anos atrás. Toda a vida fui bancário, trabalhei em banco e trabalhava em um determinado banco da cidade, recebi a proposta de um outro banco para que eu pudesse transferir. E naquela transferência de um banco para o outro, eu recebi umas luvas para ir poder trocar de banco. Esses recursos que eu recebi, eu comprei um sítio em Bela Vista de Goiás. E desde então começou o meu relacionamento com a cidade, quase que por acaso. E ali, realmente gostei muito da cidade, começamos ali, me associei à cooperativa agropecuária e começamos ali nossos investimentos serem feitos naquela cidade. E num determinado dia, me vi na política, em função das amizades, que é a convivência do dia a dia, e acabei entrando na vida política na cidade de Bela Vista,
em Goiânia, nunca participei da vida política em Goiânia, mas eu quase com uma circunstância de ser útil à cidade, as pessoas realmente viam em mim que eu poderia, de repente, ser útil àquela cidade, e eu acabei aceitando esse desafio de participar da vida pública na cidade, e graças a Deus a gente sabe que a cidade, no período que a gente esteve à frente, a gente pôde ser muito útil no desenvolvimento da cidade de Bela Vista. Foi sua primeira experiência, inclusive, participando diretamente da política, né? Sim. Não existe outra eleição antes de Bela Vista, em 2008. Final de 2008. Não existia. Eu, inclusive, não sou político. A minha vida, eu fui um profissional de banco, executivo de banco a vida toda. Os colegas de banco, quando me viu candidato a prefeito de Bela Vista, eles assustaram. Meu Deus, eu não estou te entendendo. Você candidato a prefeito? Eu falei, não, a vida tem isso. E realmente enfrentei, foi um desafio, mas graças a Deus que é muito bom você vencer os desafios, né? Foi algo que eu participei e foi muito gratificante. Participando daquele pleito, saímos vitoriosos. Na primeira vez que disputamos a prefeitura de Goiânia, eu, por exemplo, não tinha experiência política, mas mesmo assim eu disputei com um ex-prefeito e um prefeito atual que foi a reeleição. E eu costumo sempre dizer isso, que eu acho que foi muito marcante na minha vida. Quando a gente decidiu realmente participar daquele pleito, que eu fui procurar algo que pudesse viabilizar a minha eleição. E aí eles olha, você tem que trabalhar, você tem que visitar as pessoas, você não é tão conhecido na cidade. E eu comecei esse trabalho. Mas faltando 90 dias para as eleições, daquela época, em 2008, eu fiz a primeira pesquisa, e a pesquisa de opinião pública, e eu tinha 3%. Tinha um candidato que já tinha sido prefeito e tinha 36% das intenções de voto, e o prefeito da época tinha 26%. Então foi realmente muito desafiador. Mas eu obedeci, conversei com as pessoas que tinham experiência, façam o seu trabalho. Vamos fazer o nosso trabalho, visitando as pessoas, conversando, e com 20 dias nós subimos de 3% para 20%. Mais 10 dias de trabalho, 30 de julho, me lembro muito bem. Eu recebi a segunda pesquisa, que eu já estava liderando as pesquisas daquela cidade. A cidade estava realmente carente. Hoje, as pessoas às vezes têm muita carência de pessoas que são gestores. Infelizmente, os políticos no nosso país nem sempre procuram realmente ser um gestor. Eu acho que a política dá para você combinar política com gestão, mas a maioria das pessoas às vezes leva muito a sério só a parte política e esquece que por trás de um bom político precisa ser um bom gestor. O povo quer resultado, o povo quer obra, o povo quer ver a cidade crescendo, o povo quer ver a cidade se desenvolvendo. E isso que a cidade realmente almejava. Então eu senti isso e graças a Deus deu certo. Levamos a nossa mensagem, o povo acreditou e foi uma experiência muito gratificante para mim. Ficamos 8 anos como prefeito, transformando aquela cidade. Levamos um grande desenvolvimento, inúmeras obras que fizemos e graças a Deus a cidade, na verdade, não é eu que digo, todos dizem, existia uma Bela Vista antes de 2008 e uma Bela Vista depois de 2008, depois de 2016, quando nós saímos da prefeitura. Presidente, eu ia tocar exatamente nesse assunto, né? A campanha ela cresceu ali nas vésperas da campanha, né? A sua intenção de voto, a sua aceitação por parte da população. Qual foi o sentimento que o senhor acha que despertou na sociedade como um todo, realmente, que proporcionou todo esse crescimento? Além, claro, de um trabalho de todo um grupo político envolvido nessa situação. Mas nesse primeiro mandato, né? O que o senhor sentiu que realmente carecia a população ali na cidade de Bela Vista? E emendando essa pergunta, qual foi o seu grande marco, aquele bandeira que o senhor realmente levantou e fala, isso aqui deixei registrado na história da cidade? Não, na verdade, é a carência de pessoas, é a carência de gestor. Isso aconteceu em 2008 e acontece ainda hoje. Na maioria dos nossos municípios, a gente vê a dificuldade de pessoas que preenchem esse almejo da população, que é uma pessoa séria, que tenha realmente um trabalho, que faça um trabalho não pensando nele, não pensando em tirar proveito próprio. Então, a minha marca foi muito isso. Nós entramos com um propósito muito firme, muito seguro de fazer realmente a diferença naquela cidade. Aliás, um dos temas que a gente falava muito, que nós queríamos ser uma pessoa diferente na cidade. Porque a cidade já tinha uma experiência com diversos gestores, e infelizmente
cada gestor que participava, a cidade ficava na mesmice, não tinha nenhum tipo de desenvolvimento. Quando nós entramos com esse propósito. Primeiro, fazer com que cada recurso que entrava nos cofres do município fosse aplicado no município. Claro, realmente ser um gestor competente, porque isso faz toda a diferença, Nós realmente levamos muito a sério isso, e essa é a marca muito profunda que nos deixamos. Nós levamos muito a sério a gestão pública. Nós ali realmente procuramos investir muito bem a cada recurso, para que você tenha uma noção. Nós, nesses 8 anos, nós asfaltamos 60% da cidade, do asfalto que tem, em 8 anos nós asfaltamos a cidade. Nós construímos, no nosso período, 650 moradias populares para a população, sendo que há 30 anos, a última casa que tinha sido construída, aquelas casas Luiz Rezende, tá? Há 30 anos que tinha construído 30 casas. Depois desses 30 anos, nós construímos ali 650 moradias e entregamos para a população. E assim, preocupamos também com o desenvolvimento do comércio, com a geração de emprego, principalmente para as mulheres. A cidade é muito carente de geração de emprego para as mulheres. Criamos ali um sistema em que fizemos convênio com o Senai, criamos um curso ali de formação de mão de obra para as mulheres, levamos aí e ensinamos, demos diploma para mais de 1.200 mulheres, porque isso é uma carência que tinha, e toda visita que a gente fazia, chegava numa casa, normalmente você encontrava mulheres, e todo o discurso era o mesmo: senhor Híbrido, se porventura o senhor ganhar, nós precisamos de emprego nessa cidade. Então, aqui foi muito marcado. Então, isso, a gente fez isso, construímos ali um galpão, adquirimos máquinas industriais e demos essa formação. E hoje, grande número de pessoas na cidade, de mulheres principalmente, vive disso. É uma semente que você lançou lá atrás que deu muito certo. Então, isso é muito gratificante para a gente. Quando você leva a sério a gestão, isso é simbólico, que eu vou te dizer, mas realmente é importante para mim. Em 8 anos como gestor, eu nunca abasteci meu carro com 1 litro de combustível da prefeitura. Eu trabalhei em banco durante 28 anos, nunca um banqueiro pagou gasolina para mim andar. Nunca um banqueiro deu um recurso para mim fazer as viagens. Então eu realmente fiz isso de propósito. Nunca usei dinheiro da prefeitura, tinha um salário apenas esse. Nunca usei dinheiro da prefeitura, diárias para me poder viajar para Brasília, atrás de recursos, para Goiânia. Isso é muito simbólico, nada contra quem faz isso, mas a gente tinha esse princípio, que queremos implantar isso no município, e deu muito certo. As pessoas, a gente criou uma credibilidade muito grande devido à seriedade da gestão dos recursos públicos. Então eu costumo dizer, mais uma vez, a grande diferença nossa foi a seriedade na gestão dos recursos públicos do município. Perfeito. Presidente, podemos hoje considerar o senhor como pré-candidato a prefeito nessas próximas eleições à Prefeitura de Bela Vista? Bom, podemos lançar prefeitos no máximo de cidades possíveis do estado de Goiás. Como presidente estadual do Podemos, nós temos feito gestão e trabalhando em diversas cidades para que a gente possa, porque um partido só cresce se disputar as eleições. Então a gente tem feito esse trabalho para disputar. Em Bela Vista não é diferente. Todos que me conhecem, o próprio partido, tem um candidato em potencial de Bela Vista de Goiás. Eu costumo dizer sempre que eu não tenho vaidade de ser prefeito. Eu acho que se eu puder ser útil, sim, eu posso colocar meu nome à disposição para mais uma vez ser útil a essa cidade. Isso é o meu grande desafio, provar mais uma vez para a cidade que dá para fazer. A gente vê de repente a cidade, às vezes um pouco iludida com aquilo que é feito, com a mesmice, no máximo uma manutenção daquilo que a gente fez no passado. Então a cidade não cresceu, não gerou emprego, não gerou renda. O povo precisa de emprego, o povo precisa de renda. O povo quer ver a cidade crescer, o povo quer ver saúde de qualidade. É muito triste quando as pessoas, o pai de família, que adoece alguém de sua família, que não tem o atendimento adequado para os seus filhos, para a sua família. Então eu acho que a gente precisa de realmente dar qualidade de vida para a população. E essa é a grande satisfação da gente, quando a gente um gestor, que a gente presta esse serviço, que a população entende que realmente a gente está fazendo a diferença nesse sentido. Nós implantamos saúde de qualidade em Bela Vista. Nós tínhamos um exemplo de saúde em todo o estado de Goiás, todos viam Bela Vista como exemplo. E isso, às vezes, um pequeno detalhe que a gente
efetivou, um trabalho que efetivou, que fez toda a diferença. Eu gosto sempre de dar um exemplo das pessoas que iam no médico, o médico passava um pedido de exame, esses exames demoravam 30 dias para o laboratório fazer esses exames. Eu cheguei, como pode um negócio desse? A pessoa vai no hospital, precisa do exame e não tem 30 dias. Chamei a secretária de saúde, foi a partir da manhã. Se o médico passar o exame, no mesmo dia vocês têm de fazer esse exame, fizemos convênio com o laboratório e a partir dali realmente pode dar um atendimento de primeiro às pessoas. A nossa área por exemplo, de medicamento, não tínhamos farmácia básica, fizemos equipando a farmácia básica, a pessoa, e o médico passava por uma receita, de imediato ele ia na farmácia da prefeitura e tinha um atendimento. Então, são coisas importantes que a gente fez e isso ficou marcado na população. Eles têm essa segurança. Tem esse reconhecimento. Dito tudo isso, analisando, claro, também o cenário político hoje que vai se formando ali em Bela Vista, as cartas já começam a estar nas mesas, né? Nós já temos nomes ali para suceder realmente o grupo da atual prefeita hoje, a Márcia Kelly. Nós temos outras pessoas se postulando como pré-candidato. Analisando também, como o senhor disse, que o Podemos não tem outro nome senão o seu ali dentro de Bela Vista, que é um nome competitivo. Analisando pesquisas internas que todo mundo já está tendo acesso e vendo, claro, o reconhecimento da sociedade em torno do seu nome. Não seria exagero da minha parte, então, afirmar que o senhor realmente é pré-candidato a prefeito em Bela Vista, né, em 2024. Na verdade, eu estou num processo de conversar muito com as lideranças, visitar as pessoas, porque, como eu te falei, eu não tenho vaidade de me tornar prefeito. Eu sinto muito bem em ser útil para as pessoas. E eu acho que quem decide uma eleição é o eleitor. Então você precisa de estar numa base muito de consultar as pessoas, conversar com as pessoas no bairro, para ver se esse é o sentimento que realmente ela quer. E parece que sim. A gente tem visitado diversos bairros, visitado lideranças, feito diversas reuniões, e a gente sente isso na população, a gente sente esse desejo. E se isso realmente confirmar, com certeza nós vamos colocar o nosso nome à disposição, porque, mais uma vez, é muito gostoso, é muito bom você se sentir útil, sentir realmente que as pessoas, Deus nos deu muito, graças a Deus. Sou muito feliz, sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Deus nos proporcionou. Sim. Então a gente está no momento, de repente, você ser útil a outras pessoas é muito bom. Tá certo. E mudando ou melhorando a minha pergunta, caso o senhor seja convocado, então o senhor se vê pronto então para enfrentar mais esse desafio? Com certeza, estamos prontos, estamos preparados para isso. Como que seria, na sua visão, ser prefeito de Bela Vista hoje, em 2025, na verdade, quando o senhor assumiria, caso ganhe as eleições em 2024, né, em comparação a quando o senhor deixou a prefeitura ali em 2016? 16, sim. Né, que foi o último ano da sua gestão, já que hoje nós estamos enfrentando sérios problemas, que eu falo dos prefeitos enfrentando sérios problemas, principalmente referente à arrecadação de recursos, né, transferência de recursos federais, de diminuição de verbas, de repasses para os prefeitos. Inclusive, né, todos os prefeitos que sentaram aqui para falar comigo, todos tiveram a mesma reclamação. Não tem dinheiro para ser gerido, tá? O caixa está vermelho. Como que o senhor se vê, então, dentro dessa situação, caso vire prefeito? Não se assuste com o que eu vou dizer. Na verdade, eu tenho acompanhado, eu não vou dizer os outros municípios, mas exatamente pela vista que eu tenho acompanhado de perto. Não existe falta de recursos no município. A receita do município ela é crescente. Todo mês tem um crescimento. Talvez não aquele crescimento que nós alcançamos naquele período de 8 anos, que a gente realmente fez um trabalho justamente para isso. Nós tínhamos uma participação no índice do COINDES, do Estado, porque você sabe que 25% da receita de ICMS vai para os municípios. Esses 25% é dividido de acordo com o potencial e a arrecadação de cada município. Certo. Nós tínhamos uma participação, quando eu assumi, de 0,41 nesse bolo. Certo. Entreguei à prefeitura com o dobro de participação. Então nós crescemos. Então, de repente, esse índice ficou no que está. Não deixou de crescer. Mas mesmo assim, a receita, ano a ano, porque há uma receita crescente, ela é crescente. Recursos existem. Não falta recurso, desde que seja bem aplicado. Aí que eu digo, às vezes falta gestor. Valorizar a cada centavo e aplicar esses recursos naquilo que realmente faz a diferença no município. Então não é por falta de recurso que às vezes deixa de ter uma boa educação, uma boa saúde. Inclusive, presidente, teve um grande movimento por parte dos prefeitos em todo o Brasil, de acordo com a diminuição dos recursos do FPM, repassado pela União, né, o COINDES realmente, Bela Vista, mantém o 0,9, que o senhor deixou, né, quando saiu como prefeito.
Mas, inclusive falando com a prefeita atual, essa Kelly, né, ela falava de fato das dificuldades financeiras e polêmicas envolvendo até demissões aí de funcionários da própria prefeitura, né? Isso que eu quero dizer, é uma situação diferente, é um momento diferente, vamos dizer assim, onde o senhor pegaria, caso eleito, digo novamente, a prefeitura. O senhor, então, tem algum tipo de proposta ou projeto, ou diante tantos desafios que vem pela frente? Na verdade, todo gestor ele tem que ter prioridades. Quando você elege a prioridade, com certeza ele já começa a facilitar a vida das pessoas, a vida da gestão. Se você não tem prioridade, começa a aplicar recursos de qualquer forma, deixando dar prioridade àquilo que é necessário, àquilo que é mais útil, de repente realmente falta recurso. Mas quando você seleciona esses recursos, escolhe, determina as prioridades e aplica bem desses recursos, não deixa de dizer recursos, essa diferença é sentido na gestão de cada um. Essa é a diferença. Eu até acho que, exemplo do nosso próprio país é um exemplo maior, ou há um crescimento da receita do país todo ano. Sim. Inclusive, no ano passado, em relação a gente tivemos superávit, nem por isso a situação do Brasil melhorou. Ou seja, falta gestão, falta prioridades, falta aplicar os recursos onde deve ser aplicado. Isso, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Como cidadão, né, ali que vive dentro de Bela Vista realmente, que participa do dia a dia da cidade, o que o senhor vê hoje que realmente é a grande necessidade do município hoje? Hoje precisamos muito da geração de emprego, nós precisamos de levar novas indústrias, implantar no município, porque toda a grande Goiânia, a gente sabe que tem passado por um crescimento muito importante, Bela Vista não é diferente, temos ali total condição de receber em diversos tipos de indústria para gerar mais emprego. Inclusive então, parceria com o Estado, né? Sim, tem muitos programas igual o Cinturão da Moda, sim, né? Bela Vista é sim, uma cidade estratégica. Sim. Então é questão de você realmente querer fazer as coisas, correr atrás, viabilizar os recursos e querer fazer o bem. Por exemplo, hoje nós temos uma grande dificuldade no ir e vir interno da cidade. A cidade cresceu muito, tem diversos bairros, as pessoas têm essa dificuldade e nós queremos ali implantar um transporte coletivo interno para facilitar a vida das pessoas. Queremos fazer com que ali há um grande trânsito muito tumultuado dentro da cidade. A cidade tem quase 130 anos e ali hoje nós não estamos preparados para receber um fluxo muito grande, principalmente de caminhões dentro da cidade. A gente precisa de alguma forma tirar aquele trânsito pesado dentro da cidade, criando ali um anel viário, que inclusive cheguei a propor isso, cheguei a viabilizar recursos para a gente pudesse fazer ali um grande anel viário da cidade, que ia realmente tirar aquele fluxo pesado da cidade, mas infelizmente nós não tivemos a contrapartida da prefeitura na época, que endereçou com esses recursos, acabamos quase que perdendo esses recursos que tínhamos conseguido, mas na última hora, via Goinfo, nós viabilizamos transformar esses recursos em recapeamento da cidade, em asfalto. Então aplicamos isso. Mas de qualquer forma, a gente acha que Bela Vista precisa novamente dar um salto de crescimento de qualidade. Esse é o grande objetivo nosso e de qualquer gestor. É que a cidade deixa essa manutenção, às vezes ela é muito cômoda. A cidade vai bem, você a manutenção ali, limpar, pintar meio fio, isso é muito cômodo, é muito fácil. Mas chega um momento que não dá para ficar só nisso. Então você tem que realmente pensar grande. E qualquer gestor que pensa grande, os resultados vêm, com certeza. Independente também de quem assuma, realmente é um grande desafio pela frente. Ser prefeito de qualquer município hoje do Brasil, né? Precisa de fato ser gestor. Eu acho que, inclusive, eu estava falando dessa percepção que o público quer um gestor, né? É a mesma que nós estamos vendo aqui dentro de Goiânia, por exemplo, né? É o perfil que, inclusive, o governador Ronaldo Caiado hoje busca para compor a base e disputar as eleições municipais aqui em Goiânia. O senhor falou agora há pouco também sobre não participar ou nunca ter participado ativamente das eleições em Goiânia. Mas como presidente de um partido no Estado, indiretamente o senhor participa do Estado todo das eleições, né? Quais são os projetos, os planos do Podemos? Vamos falar especificamente agora para Goiânia, agora nas eleições de 2024, Zé. Bem, o Podemos em Goiânia já temos uma chapa de candidatos de vereador completa. Então a gente tem uma pretensão de eleger pelo menos 3 vereadores em Goiânia. Com as pessoas que já estão devidamente filiadas,
esse objetivo com certeza a gente vai conquistar. Agora, quanto à chapa majoritária, todos sabem que fazemos parte da base do governador Ronaldo Caiado, a gente vai trocar ideia com o governador tem sinalizado isso, que vai conversar com os partidos para tomar a escolha do melhor nome para a cidade. A gente vai participar desse processo. De repente o próprio Podemos pode participar dessa chapa, de repente fornecendo um candidato a vice, alguma coisa nesse sentido. Podemos tem potencial para isso e em diversas cidades do interior estamos preparando candidatos para que possam disputar as eleições no estado inteiro. Como eu disse, o partido só cresce se disputar as eleições. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, eleger o maior número de vereadores no interior, de prefeitos, porque daqui 3 anos tem eleições para deputado federal, e esse é o nosso objetivo para senador e para governo. Então a gente quer participar desse processo político, não como um partido pequeno, como um partido grande e seriamente influenciar as eleições. Para quem está nos assistindo e não conhece ainda, o Podemos hoje tem um deputado federal, que é o Glaucino da Fox, é isso? Deputado estadual, nós temos o Henrique César. Vereadores aqui em Goiânia, na capital, nós temos o Neto Weber e o Elton. O Elton Neto, é isso mesmo? Certo. Existe uma meta, então, do partido para alcançar agora em 2024, principalmente nas majoritárias? Nós precisamos eleger, hoje temos cerca de 140 vereadores no estado, nós queremos dobrar no mínimo esse número de vereadores, e temos hoje 16 prefeitos, a gente vai trabalhar para a gente aumentar esse número de prefeitos, para que ele possa, nas eleições de deputado federal, eleger pelo menos 2 deputados federais, temos potencial para isso. Tem gente se agregando ao nosso grupo, para que cada vez mais a gente possa fortalecer esse grupo e com certeza, se a gente manter essa postura de lealdade ao governador, a gente sabe que vamos contar com o apoio do governador para que a gente possa, no momento certo, estar colocando o nosso grupo, nossas lideranças, disputar cargos importantes do Estado, inclusive com o apoio do governo. Certo. Inclusive, falando sobre o apoio do governo, é a única coisa certa, então, para a Goiânia, né? Vocês vão caminhar junto com o projeto ou o nome indicado pelo governador do estado, Em política, você não pode afirmar com certeza isso. É lógico que a gente é muito leal ao governador Ronaldo Caiado, mas, de qualquer forma, o partido, como partido, tem que se posicionar no momento certo. A gente ainda não sabe, não há uma definição qual candidato que o governador vai querer, vai apresentar para a sociedade de Goiânia, mas de qualquer forma a gente vai procurar fazer a nossa influência na indicação desse candidato em Goiânia. O nosso desejo é que a gente caminhe junto com o governador e que as nossas lideranças entendam isso. Agora, não dá para se bater o martelo porque as eleições ainda faltam uns bons meses para que essa definição se aconteça, né? Presidente, faltam alguns meses, mas alguns nomes já estão na mesa, já confirmados como pré-candidatos, né? O caminho natural do Podemos seria a direita aqui em Goiás? Ou existe alguma possibilidade de se caminhar também com a esquerda? Não, Podemos, ele é de centro, de direita, e com certeza, dificilmente o Podemos vai caminhar com um candidato de esquerda, dificilmente, porque as ideias não batem, não são as mesmas, né? Então, com certeza, a gente vai caminhar com um candidato de centro ou de direita. Certo. Sendo assim, então seria opções, caso não caminhe com a opção que o governador escolher, então. Um caminho, por exemplo, como do Vanderlan Cardoso, do senador Vanderlan, ou não? O senador Vanderlan Cardoso é nosso amigo pessoal. Inclusive, a minha eleição em Bela Vista passou por ele, foi a primeira pessoa que realmente me ligou. Então, sou muito amigo pessoal do senador Vanderlan. A gente sabe da amizade que ele tem, inclusive no nosso segmento. A gente torce muito, inclusive, para que de repente haja ali um fechamento de questão quanto a essa união, de repente, com o Vanderlan, com o grupo do governador. Hoje, se eu falar isso, as pessoas às vezes acham difícil, mas é um desejo que a gente tem, não é impossível. De repente, no segundo turno, a gente une, com certeza, a direita, e eu vejo que, de repente, Goiânia pode ter um candidato no segundo turno de esquerda e um de direita. No segundo turno, com certeza, esse candidato de direita vai se sagrar vencedor pelas nossas projeções, porque em Goiânia é uma cidade muito tradicional, muito de direita, né? Sim.
E existe já conversas, eu imagino, o senhor como presidente, com todos os grupos políticos, forças políticas aqui de Goiânia e do Estado, né? Mas existe ou existiu, ou existe uma intenção, quem sabe, também de caminhar, por exemplo, como um candidato, já pré-candidato hoje, já firmado pelo PL, Gustavo Gaia, ou não, presidente? Eu vejo o Gustavo Gaia um pouco distante das lideranças do qual a gente faz parte. Mas nada impede que amanhã ou depois ele tenha uma postura que realmente de diálogo, e a gente vai conversar. Mas hoje eu te diria que é muito difícil esse apoio. Principalmente agora no primeiro turno, só milhares muito, né? Muito difícil. E no segundo turno, entre Gustavo Gaia e Adriana Costa, eu acho que não teria outra opção. Sim, aí realmente, por exclusão, com certeza, eu acho a direita toda caminharia com esse candidato. Presidente, sei que o senhor não é advogado do governador para falar por ele, mas aquilo que o senhor atribui, estando na base do governo, essa dificuldade imensa de se criar um nome até este momento para que se construa uma pré-candidatura aqui em Goiânia na base do governador. Você sabe que sempre os governos tiveram dificuldade de apresentar candidatos em Goiânia. De vencer a eleição. Historicamente, o governador dificilmente vence a eleição em Goiânia. Isso é tradicional, é antigo. Sempre acontece isso. Agora, o governador Ronaldo Caiado tem procurado, e tem inclusive, ele nunca teve um candidato de postulante dele. Ele procura um nome que, se você falou isso no início, a população quer um gestor com experiência. E o governador tem buscado esse gestor. O governador tem pensado muito mais em Goiânia e escolher uma pessoa que realmente preenche os requisitos que o goianiense quer do que a vontade própria dele. Tanto é assim que você viu ele tentando viabilizar a candidatura do João Tarro, que é uma pessoa muito experiente, é um grande gestor. Não sei se consegue em função, porque está muito perto das eleições para isso. Mas ele tem essa preocupação. E no final de contas, eu acho que vai pesar essa figura, a pessoa que tem a capacidade de ser um bom gestor para Goiânia. E realmente vai chegando perto, as coisas vão se afunilando e vão ficando cada vez mais difícil de consolidar esse nome. Bruno Peixoto realmente não era um bom nome, então, da base do governo ali para ser apoiado, presidente? Eu julgo que é um bom nome. Tem a capacidade política de disputar a eleição com plenas condições de ser eleito. Ele realmente tem demonstrado aí na frente da Assembleia Legislativa, né? Tem feito um trabalho diferenciado, é um político muito habilidoso, é um bom nome. O que a gente sente que no Bruno de repente falta é uma experiência, mais maturidade política, mas é um nome que tem muito a crescer em Goiânia. Perfeito. Presidente, dando sequência aqui nessa questão, inclusive regional, né, de todo o estado do Podemos, mas elevando um pouco mais o nível para nível nacional, Podemos hoje, posso considerar um partido da base do presidente Lula ou não? O Podemos é um partido, não diria da base do presidente Lula. O Podemos é um partido de direita, um partido de centro e de direita. Então, grande parte dos nossos deputados federais apoiar o presidente, ex-presidente Bolsonaro. Agora, por circunstâncias outras, de gestão, de administração do dia a dia, muitas matérias o Podemos tem apoiado mensagens do governo, mas isso são mensagens exclusivas, específicas. Não há um fechamento de questão do Podemos com o governo federal. Não há fechamento. São questões pontuais que aí sim há uma discussão, a gente sente isso, que o Podemos tem apoiado, mas não é uma coisa assim realmente definitiva, estamos apoiando o governo Lula. Não, o Podemos tem uma vontade própria, está analisando projeto por projeto, eu tenho acompanhado isso, mas de qualquer forma o partido é uma possível candidatura para presidente da República, com certeza o partido Podemos vai caminhar com candidato de centro e de direita. Perfeito. Vamos entrar um pouco mais nesse assunto, no entanto, mais específico na sua área. O senhor como presidente hoje de um banco importante aqui no nosso estado, né, um banco social, inclusive, como o senhor mesmo fala, né, e um banco, de fato, está inserido diretamente na vida do pequeno empresário, principalmente, né. Este primeiro ano, de 2023, do governo Lula, ajudou ou atrapalhou os seus planos ali como presidente, como diretor de um banco? Não atrapalhou, nem também ajudou. Nós temos uma vida própria, você sabe que o Goiás Fomento é um banco que o governador tem muita preocupação, inclusive não deixar faltar recursos. Sim. Temos recursos suficientes para atender toda a demanda que nos procura. Isso graças ao empenho do governador Ronaldo Caiado.
ele tem uma preocupação muito grande com o pequeno, com o microempreendedor. Sempre é assim. O governador foi uma grata surpresa nesse sentido, com o social do Estado. Ele preocupou muito com o social. Nenhum governo trabalhou tanto na área social como o governador Ronaldo Caiado e Dona Gracinha. Então, eles têm feito uma preocupação muito grande com isso. E no financeiro não é diferente. Nós trabalhamos principalmente com o pequeno e o microempresário. Esse é o nosso objetivo. Você sabe que o pequeno empresário, quando ele procura uma rede credenciada normal bancária, ele tem duas dificuldades: taxas altíssimas e prazo muito curto. Certo. E isso é uma grande dificuldade. Nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós estamos trabalhando com a menor taxa possível e no maior prazo possível. Por que isso? Porque a pessoa que pega esses recursos, ele precisa trabalhar com esse dinheiro, precisa fazer os seus investimentos, ele precisa gerar renda, precisa gerar inclusive emprego, para aí sim ele honrar os seus compromissos. Com o banco que somos, inclusive fiscalizado pelo Banco Central, nós não estamos dando nada de graça. Nós estamos dando condição que as pessoas tomem seus recursos e trabalhem com esse dinheiro e devolvam em forma de pagamento das prestações. Então, é um banco que eu julgo de suma importância, um banco realmente social, que tem nos ajudado bastante, tem ajudado o Estado de Goiás, e sempre com o apoio do governador. E falando nisso, eu lembro que assim que o Lula assumiu, ali bem no início da gestão, ele fez duras críticas mesmo ao presidente do Banco Central, principalmente envolvendo a taxa Selic, né, que naquele momento ali estava mais de 13%. E depois houve reduções e tudo mais. Isso refletiu também aqui no Goiás Fomento, nas linhas de créditos e na vida, claro, daquele que está usando essas linhas? Com certeza. Cada ponto percentual que baixa é um alívio no bolso das pessoas que estão pagando. Isso tem facilitado bastante. Já tem sido diminuído a cada mês, cada 2 meses, essas taxas tem diminuído e tem ajudado bastante, porque você sabe que meio ponto percentual que é baixa nas taxas, isso significa muito, porque a gente trabalha com operações de longo prazo, 40, 50 meses, 60 meses, e isso tem uma influência muito grande nas parcelas que as pessoas vão trabalhar. Eu torço muito porque esse processo continue de queda dos juros. Até porque a gente sabe que a inflação está um pouco baixa, bem abaixo, e há inclusive espaço para a queda dos juros. A gente espera que o governo Lula cumpra o que a gente tem sempre falado, né? O atual gestor do Banco Central não foi colocado por ele, o presidente, ele tem brigado sim muito. No final do ano agora isso vai ser trocado. De repente, a pessoa que ele coloca apressa um pouco essa queda dos juros. É importante para a economia, sim, a baixa dos juros. Perfeito. Com à frente, claro, presidente do Goiás Fomento, como que o senhor julga realmente a importância desse trabalho, principalmente, claro, apoiado pelo governador Ronaldo Caiado? O senhor falou de alguns pontos fortes do governo do Caiado, que é o fator social, cabeçado inclusive pela primeira-dama, né, a Gracinha, que vem desenvolvendo de fato um papel de suma importância na vida das mulheres, na vida da população mais carente. Como que o Goiás Fomento tem se colocado de uma forma de parceria, né, digamos assim, nessas ações que têm sido executadas pelo governo? Sim, você sabe que o Goiás Fomento administra toda a concessão desses benefícios sociais do governo. Todos esses pagamentos, bans de Goiás, tudo é feito pelo Goiás Fomento. Nós temos uma estrutura que a gente atende 150 mil pessoas por mês com essa estrutura de atendimento, fazendo com que esses recursos cheguem ao beneficiário final. Então, o Goiás Fomento tem sido um parceiro do governo de Goiás, não só para emprestar recursos para as famílias, mas também para fazer com que esses recursos sociais do governo cheguem à mão das pessoas que estão na linha de frente tomando. Então, é realmente um braço, é uma parceria que tem dado certo. Nós temos toda uma estrutura pronta para isso, e isso, de alguma forma, facilita bastante ao governo a entrega ao tomador final desses benefícios. Eu vi, inclusive, recentemente, agora falando de uma parceria do Goiás Fomento com a Codego, né, em realmente prestar um serviço mais direto, principalmente para os empresários ali no DAI em Anápolis. Sim, como que funciona essa parceria? Sim, isso temos feito, inclusive com a maioria dos municípios do estado de Goiás. Nós temos feito, inclusive, parceria, feito convênios com os municípios para facilitar a vida do tomador. O tomador que está lá na cidade distante, então fazemos um convênio e ali damos curso, ensinamos as pessoas. Lá mesmo ele escolhe as propostas, nos encaminha e a gente analisa e faz a liberação desse crédito aqui mesmo, sem a pessoa vir aqui. Nós
cerca de 15 dias atrás, fizemos um convênio com a Prefeitura de Senador Canedo, tivemos ali, e para que você tenha noção, em uma semana nós colhemos 400 propostas de empréstimo em Senador Canedo. Mandamos toda a nossa equipe ali, ficou ali uma semana captando essas propostas. E temos feito isso hoje em todas as cidades do entorno de Goiânia, levando a equipe da Goiás Fomento da cidade para junto auxiliar os municípios para captar essas operações e orientar como faz. E na medida do possível, nós vamos levar toda essa equipe para as outras cidades do estado de Goiás. Já temos convênio hoje com 150 municípios, mas queremos estar presente ali na medida do possível para dar auxílio a essas pessoas, a esses municípios. Presidente, quero entrar mais nesse assunto, só porque tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora já ouviu falar no Goiás Fomento, mas não teve talvez o interesse de ir lá visitar, saber como que funciona, né, e ter acesso realmente a esses créditos, porque o Goiás Fomento é um banco como um banco convencional, um banco comercial normal. A diferença é que, claro, ele é um banco do governo, vamos dizer assim, né, onde ele oferece esses mesmos produtos com uma taxa de juros bem mais barata. Essa é a principal diferença? Ou existe também uma facilidade maior de conseguir uma linha de crédito através do Goiás Fomento? Já emendando essa pergunta, que tipo de empresário realmente o Goiás Fomento atende? Um MEI, por exemplo, ele tem acesso a um recurso como esse ou não? Tem. A diferença do Goiás Fomento é que, normalmente, eu que trabalhei em banco durante 28 anos, a gente sempre tinha um cliente que você buscava aquele cliente que interessava a você. Ao banco que interessava, aquele cliente que ia dar um retorno ao banco. Você emprestava, mas você queria algo mais. E na Goiás Fomento não. Nós estamos aí para servir o cliente, para servir o tomador. Nós não temos outra intenção além disso. Tanto é que nós trabalhamos com taxa bem, quase que subsidiada, para que a pessoa seja atendida sem cobrar nenhum retorno dessas pessoas. Ela não precisa dar nenhum tipo de reciprocidade. Então, basicamente, essa é o objetivo do Goiás Fomento, é de facilitar a vida das pessoas para que elas possam ter esses recursos no longo prazo, na menor taxa possível. Repito, esse é o principal da nossa atuação. A gente quer isso, vamos continuar, o governador tem sempre empenhado, devemos fazer agora nos próximos dias convênio com os pequenos municípios, para a gente também emprestar recursos para as próprias prefeituras menores, que às vezes têm a dificuldade. Então, a gente está procurando alargar cada vez mais a possibilidade de atender, sempre levando em consideração o pequeno, o micro, que às vezes tem dificuldade de viabilizar esses recursos. Perfeito. Vou ser bem incisivo e direto, então, aqui para você que está nos assistindo e entender perfeitamente. Presidente, se eu sou um MEI, eu consigo fazer um empréstimo no Goiás Fomento para fomentar o meu negócio? Você consegue. Agora, volto a afirmar, como somos regidos por normas do Banco Central, precisa que as pessoas preencham alguns requisitos. Por exemplo, se tem alguma restrição, somos proibidos pelo Banco Central de conceder crédito. Então, se eu tiver um nome sujo, eu não consigo. Você não consegue porque nós somos proibidos de operar com esse crédito. Você até pode operar, mas o Banco Central exige que você contabilize essa operação em credores duvidosos. Então ninguém vai querer fazer isso no balanço. Mas, de qualquer forma, a gente, se a pessoa nos propõe um negócio, tem a restrição, a gente sempre procura orientar, pessoal, nós são valores pequenos, insignificantes, a gente procura orientar, faça isso, quita esse recurso, vai lá atrás, sempre orientando no sentido que ele realmente resolva esse problema para que tome os recursos. Perfeito. E outra coisa, eu quero fazer um empréstimo no Goiás Fomento, eu tenho que deixar também, como nos bancos convencionais, algum tipo de garantia para o banco ou não? Tem, normalmente sim. Porque são operações que, como tal, você precisa de emprestar, mas tem a garantia desse retorno. Então, normalmente, você precisa de um aval, as pessoas não têm um aval, você pega a alienação de um imóvel, alguma coisa nesse sentido. E que não é nenhum problema. Quem quer pegar os recursos com intenção de pagar, isso em nada prejudica ele. Não é impeditivo. Não é impeditivo. Perfeito, perfeitamente. Eu tenho alguns amigos, inclusive, empresários, contadores e tudo mais, que atuam muito naquela região da 44, que é um grande polo industrial hoje aqui em Goiás, talvez um dos que mais movimentam dinheiro, principalmente da cidade de Goiânia, né, presidente? O Goiás Fomento hoje oferece algum tipo de apoio para aqueles empresários ali naquela região? Já tivemos diversas vezes ali, captando propostas lá na região da 44, nós temos condição de atender e queremos atender. A gente, na medida do possível, não temos um tão grande de funcionários para isso, mas de quando em vez a gente faz uma semana para atendimento ali na 44. Como estamos fazendo hoje nas cidades da Grande Goiânia. Perfeito. Presidente, eu acho que está 2 anos
do Goiás Fomento já? Sim. Já completou os 2 Esse anos. mês está ali, completando. O que o senhor tem a nos dizer, então, principalmente para quem está nos assistindo, sobre esse saldo, esse balanço do trabalho que o senhor tem executado? Qual o impacto de verdade ali que o senhor viu, pôde, claro, ter o orgulho, presenciar na vida daquela população que mais precisa, com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo? Isso é muito gratificante, porque de repente, quando você participa de um processo desse, você tem a condição de entregar um recurso para um pequeno empreendedor, e ali ele faz o seu investimento, e isso temos assistido bastante, que as pessoas peguem esses recursos, e inclusive a gente procura sempre orientar muito bem, para que as pessoas peguem esse recurso e realmente apliquem, façam os seus investimentos. Nós temos inclusive linha de capital de giro, mas nem é nossa prioridade. Então, quando as pessoas pegam esses recursos e apliquem isso, temos visto isso constantemente, graças a esse acompanhamento que a gente faz pós-crédito, e que a gente vê esse retorno, as pessoas crescem, tem um faturamento de repente 5 mil por mês, passa a ter um faturamento de 10 mil, 15 mil, 20 mil, isso é muito bom, é muito gratificante, gera emprego, as pessoas procuram, inclusive, a própria arrecadação do Estado aumenta, paga mais imposto. Gera mais emprego? Sim, gera mais emprego, gera renda para as pessoas. Isso é muito importante e muito gratificante, a gente fazer parte desse processo. E são inúmeras pessoas que dão o seu testemunho dessa experiência que tem tido. Maravilha, maravilha. Nós estamos aproximando já do final do programa, infelizmente, presidente. Eu quero convidar você que está nos assistindo até agora, então, para curtir, comentar, compartilhar bastante esse episódio. Gostou aqui de alguns pontos, inclusive importantes, que foram discutidos? Compartilhe com todo mundo lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Vamos discutir política, gente. Vamos falar de política, porque política realmente está enraizada em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Presidente, nessa parte final aqui, eu queria só finalizar falando um pouco mais sobre o futuro político, principalmente, e os rumos, né, que a política vem tomando no nosso estado. O governador Ronaldo Caiado, principalmente no estado como um todo, com mais de 80% de aprovação, né, nessa sua gestão, que é um fato realmente marcante, impressionante, né, começa a se consolidar um projeto a nível nacional agora. Como que o Podemos estadual vê todo esse cenário sendo formado, como que vocês estão se posicionando neste momento, né, prevendo, quem sabe, da política daqui 4, 8 anos. Pode falar um pouco mais sobre esse futuro político, então, do grupo Podemos aqui em Goiás? Sim, quando eu te falei sobre gestão no início da nossa conversa, a gente pôde ver, afirmar muito no poder que a gestão tem de transformar o município, transformar a cidade. Assim. E isso o governador fez aqui. Todo esse mérito do governador é a capacidade de gestão que ele tem. Ele procurou valorizar cada recurso que entra no estado e aplicar muito bem. Isso é muito importante. Todos sabem o estágio que o estado de Goiás está passando, todos os méritos alcançados. Ontem mesmo eu estive fazendo uma visita à nossa secretária de Educação e ela ali me mostrando todo o desempenho, o desenrolar que a Secretaria de Educação tem feito, os ganhos que têm acontecido. Isso é muito importante, mas a gente vê que a capacidade de gestão, o governador teve a capacidade de escolher a pessoa certa para estar no lugar certo e deu o resultado. Então a gente tem muita esperança que, de repente, o governador realmente alcance um voo mais alto e participe da vida, inclusive a nível nacional, porque ele tem essa competência, tem essa capacidade. A gente sabe que na maioria dos estados a gente vê e que nem sempre as pessoas não levam muito a sério a gestão. E como tem um exemplo em Goiás, a gente fica muito feliz, porque participar desse processo, fazer parte desse governo que tem dado certo, muito em função da sua seriedade. As pessoas que levam a política a sério, os resultados vêm. A gente não tem a menor dúvida disso. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa disso. Então a gente torce muito para que o exemplo de Goiás, tem outros estados também que vai muito bem, mas que o exemplo de Goiás seja seguido em todo o nosso país. Perfeito. Falando também sobre essa expectativa de futuro, em 2026 nós temos 2 vagas a ser disputadas no Senado. Podemos pretende concorrer a uma delas ou não? Através, inclusive, de um nome, né, Luiz do Carmo, por exemplo, que já foi senador, né, o ex-senador Luiz do Carmo, e que não disputou as últimas eleições, mas quais são os planos? Na verdade, quando eu te disse que o partido só cresce se disputar as eleições, isso é um princípio. Nós queremos sim estar participando das eleições com vários candidatos a deputado federal, a senador da República. Vamos ter candidatos sim. O sucesso disso vai depender muito do seu trabalho que você vai fazer daqui para frente. Mas nós temos realmente ter coragem, ser ousado. E essa ousadia não nos falta. Então a gente está querendo realmente fazer com esse partido cresça e disputando as eleições. A vitória vem resultado de um trabalho que é feito.
E a gente está aqui para fazer esse trabalho e fazer muito bem feito. Presidente, houve uma tentativa, ou não sei se existe ainda, do Glauchin se lançar como candidato a prefeito em Aparecida de Goiânia. Como que está essa situação? Ainda podemos considerá-lo como um pré-candidato ou não? Eu tenho insistido muito com o Glauchin, meu amigo pessoal, para que ele participe do pleito em Aparecida. Ele tem todas as condições, um grande gestor. Eu acho que a Aparecida ia ganhar muito com a eleição do Glauchin em Aparecida. Agora, o tempo passa, né? Ele já precisaria ter tomado essa decisão para começar a fazer esse trabalho. Tem outros candidatos colocados que estão lá fazendo esse trabalho. Mas nada é impossível. Temos, inclusive, recentemente, filiamos o deputado João Campos, não Podemos, que também é um quadro importante, que tem, inclusive, possibilidade do nosso deputado João Campos também participar da vida pública da eleição em Aparecida de Goiânia. Isso não está descartado. Então, temos dois importantes nomes que estão no páreo. Pode ser que, de repente, a gente viabilize um dos dois para participar do processo em Aparecida. Caso não viabilize, seria um projeto natural caminhar com o atual prefeito ou não? Ali já existe uma conversa também com outros grupos, presidente? Na verdade, a gente caminha muito com o governador Ronaldo Caiado. Certo. O governador Ronaldo Caiado parece que a gente sente que ele está aguardando uma definição. A gente sente uma segurança muito grande ainda nesse apoio do governador a um prefeito de Aparecida. Parece que ele está dando tempo ao tempo para que as coisas consolidem, que o grupo local se ajeite, realmente escolha o melhor candidato. Mas aquele candidato que o governador definir em Aparecida, nós vamos caminhar com ele e apoiar. Entendi. Então quer dizer que eu posso considerar que não existe uma definição hoje do apoio do grupo Ronaldo Caiado ao prefeito Vilmar Mariano em Aparecida. Isso eu estou dizendo por mim. Certo. Se você fizer essa pergunta ao governador, de repente ele dá uma outra resposta. Mas eu sinto no dia a dia, né? Porque se houvesse realmente uma definição já não teria essa discussão que hoje você vê, né? Entendi. O próprio Mendanha participando desse processo, um dia o Mendanha está firme, no outro dia parece que a gente sente o Mendanha também. Isso foi realmente alguma coisa inusitada, né, que aconteceu nos últimos dias. Né? Parecia realmente já uma definição ali por parte dele, mas depois já não tem mais definidos. Presidente, para encerrar agora definitivamente, qual que é a avaliação do senhor tem sobre a gestão do prefeito Rogério Cruz aqui em Goiânia? Eu acho que o Rogério Cruz é uma pessoa muito boa e intencionada, mas infelizmente ele talvez por ouvir muito, ele deixou muito ser influenciado por outras pessoas, outros grupos na sua gestão. Certo. Se de repente se ele realmente tivesse colocado ali, eu sou o prefeito, eu sou o gestor, ele mesmo tomado essas decisões mais, de repente ele teria tido uma gestão mais aprovada. Mas eu sinto que ele deixou muitos grupos participar da sua gestão e hoje estamos chegando no final do seu mandato, que a gente vê, as próprias pesquisas indicam isso. É uma pessoa bem, mas a gente vê dificilmente ele participa das eleições como este em Goiânia, muito em função da gestão que ele fez. Perfeito. Presidente, quero te agradecer muito a sua participação, inclusive quero ter a liberdade, quem sabe até a ousadia, né, de chamar de prefeito agora, não só presidente, e principalmente a você que está nos acompanhando até agora, sua participação, claro, sua audiência, que nos motiva todos os dias aqui, está fazendo esse excelente trabalho. Muito obrigado. Não esqueça de estar curtindo, compartilhando as nossas páginas do Politiquei, @Politiquei Oficial no Instagram, YouTube, Spotify. E quero agradecer imensamente sua participação, né? Contribuiu bastante para o debate político, não só de Goiânia, de Bela Vista, mas do estado como um todo. Sempre importante essas participações para, de fato, esclarecer a população. Quem é quem no cenário político, né, aqui no nosso estado. E quero deixar esse espaço agora aberto ao senhor, para falar com quem está nos assistindo até agora, está ali em sua câmera. Fique muito à vontade mesmo, principalmente com a população de Bela Vista, que eu acho que quer te ouvir. É curiosa realmente para saber suas intenções futuras, né? Obrigado, Carlos, pela oportunidade que você tem nos dado. É sempre importante a gente estar aqui discutindo, falando, expondo as nossas ideias. Você sabe que nós temos uma vontade muito grande de ser útil ao nosso estado de Goiás. Quanto a Bela Vista de Goiás, a população me conhece, sabe da minha boa vontade para com aquela cidade. E nós estamos aqui à disposição de Bela Vista. Nós queremos ser útil àquela cidade mais uma vez. Agora, volto a afirmar, isso não depende de mim. O eleitor que decide. Eu estou ouvindo os eleitores, ouvindo a população, para que, de acordo com a vontade deles, a gente participe desse processo. Se essa for a vontade do povo, e com certeza nós temos muito pedido também de direção de Deus, as coisas vão acontecer, vamos disputar, assim, muito pé no chão, fazendo uma campanha de alto nível, e é o que a população quer. Então, estamos à disposição da cidade
para aquilo que for melhor para o nosso povo. Prefeito, mais uma vez, agradeço imensamente sua participação. Muito bom para todos nós realmente sentar com políticos sérios, comprometidos realmente com a verdade, com a sociedade, de uma forma honesta, íntegra, né, como o senhor já tem construído todo esse período. Quero mais uma vez, então, agradecer a sua audiência. Muito obrigado e fique atento aí aos próximos episódios. Fiquem todos com Deus e até a próxima.